Glória a Deus. Graças e paz, irmãos e irmãs. Amém? Vocês estão bem? Amém? Glória a Deus. Eu quero ter uma palavra de gratidão com a igreja por esse tempo que nós estivemos ausentes aí, pela cada palavra de carinho, de oração, de súplica, né, nesse tempo de enfermidade. Ainda não estamos 100%, mas chegaremos lá em nome de Jesus. Chegaremos lá pela graça e pela misericórdia de Deus, que tem nos sustentado e tem nos colocado de pé todos os dias. Assim nós queremos em nome de Jesus. Portanto, continue orando, continue clamando, continue nos colocando diante do Senhor, porque assim nós precisamos das orações em nome de Jesus. Também com alegria, não sei quantos conseguiram e tiveram a oportunidade de acompanhar o culto hoje pela manhã, lá na Catedral Metodista. Nós estivemos por lá para recebermos o nosso bispo o credenciamento, né, agora oficialmente, ao aspirantado da igreja, né, da Igreja Metodista. Passaremos aí os próximos 2 anos sendo acompanhados pela Comissão Ministerial Regional, né, por um supervisor, que é o nosso SD, o futuro SD, o pastor Silvio, vai nos acompanhar aí para que no próximo concílio regional, daqui a 2 anos, se Deus assim permitir, sejamos acolhidos e eleito presbítero da Igreja Metodista. Então, também ore, também coloque diante do Senhor esse tempo. A gente pensa, são 2 anos ainda, não, passa muito rápido, né? Nesses 2 anos aí tem muita coisa para nós vivermos como igreja, e vamos viver o crescimento, o desenvolvimento em nome de Jesus, né? Porque cremos nisso e cremos na palavra de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia. Na carta de Paulo à igreja em Éfeso, Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 17. Pensando nessa semana, naquilo que, obviamente, que Deus queria ou quer ministrar à igreja, pensando nessa reta final que nós estamos passando aí de fim de ano, né, falta aí praticamente 2 semanas para nós finalizarmos 2024. Pensando em tudo aquilo que nós passamos nesse ano e ainda temos a passar, pensando também como vamos entrar 2025, né, aquilo que nos espera no próximo ano, veio ao coração, veio à mente esse texto de Paulo à igreja em Éfeso. É um texto, é uma passagem bastante conhecida, creio que, se não de todos, da enorme maioria nossa aqui nessa noite. Uma passagem bastante conhecida nossa, porém, eu creio que seja uma passagem pouco vivida da igreja de uma forma geral. Uma passagem pouco estudada e vivenciada na sua essência e na sua forma, da igreja de uma forma geral. É uma passagem que nos traz grandes ensinamentos preciosos, valiosos para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia, para nós tentarmos ou para nós permanecermos de fato inabaláveis. Eu acho que esse é o grande desejo e essa é a grande vontade nossa como homens e mulheres de Deus. Permanecermos ou tentarmos permanecer inabaláveis no dia a dia. Porque certamente todos nós temos sofrido algum tipo de ataque, perseguição, dificuldade, medo, angústia, temor, enfim, no nosso dia a dia. E se nós não permanecemos inabaláveis, e só há uma forma de permanecer inabalável, que é na palavra do Senhor, que é através do ensinamento de Deus sobre as nossas vidas. Se nós não permanecermos inabaláveis, nós seremos presas fáceis ao inimigo das nossas almas. Portanto, nessa noite eu quero estudar e ver com vocês aquilo que Paulo passa à igreja em Éfeso. Aquilo que Paulo ensina de uma forma muito didática, de uma forma muito pedagógica, para que eles naquela época permanecessem assim e para nós também nesse tempo. Então, Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 17, diz assim: Finalmente, fortaleçam-se na força do seu poder, vistam toda a armadura de Deus,
para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pai de amor e de graça, a Tua palavra está lida nessa noite, Senhor. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Tua palavra, Senhor, que tem o poder de penetrar, Senhor, a nossa alma, dividir juntas e medulas, dividir a alma e o espírito, Senhor. Que nessa noite, ó Pai, após já termos orado, após termos entoado louvores ao Teu santo e bendito nome, que nesse tempo, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra, de ouvirmos o Teu Santo Espírito, Senhor, que os nossos ouvidos espirituais, que a nossa mente, que o nosso coração estejam, Senhor, completamente cativos ao Teu Santo Espírito, Pai. Senhor, que nenhuma distração, que nada, Senhor, venha tirar a nossa atenção, tirar o nosso foco, tirar, Senhor, a nossa mente, Senhor, de lugar, e que possamos ouvir o Teu Espírito Santo nos instruindo nessa hora, através da Tua palavra, Senhor. Senhor, nada tenho para oferecer, portanto, Deus, que eu diminua e o Senhor cresça. Portanto, Senhor, que eu seja, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que eu seja nessa noite instrumento do Teu Santo Espírito neste lugar, Senhor. Oramos, agradecidos ao Senhor, fazemos isso em o nome de Jesus. Amém e amém. Um dos princípios que o apóstolo Paulo estava ensinando nesse momento da igreja, para Éfeso, é que se nós desejamos viver uma vida cristã de alta performance, nós precisamos nos submeter ao padrão bíblico de sobrevivência. O que Paulo está falando a Éfeso aqui é, se a igreja naquele tempo, e aquilo que ele fala para nós nesse tempo, se nós desejamos viver um padrão, um alto padrão bíblico, uma alta performance cristã, nós precisamos nos submeter a um padrão que é bíblico de sobrevivência. Não é a qualquer ensinamento, não é a qualquer coach que fala por aí, não é a qualquer livro de autoajuda, é um padrão bíblico, porque a palavra de Deus é vida para nós. Se nós queremos viver em um mundo caído, sem estar caído, nós precisamos aprender dessa palavra que é vida. Porque não tem como nós transitarmos nesse mundo que já é do maligno. Assim diz a palavra do Senhor. Não tem como nós transitarmos nesse mundo que já é do nosso inimigo. E eu não preciso aqui ficar falando disso, todos nós já sabemos e todos nós vemos isso dia após dia na nossa sociedade. Nós precisamos aprender dessa palavra que é vida. Por isso que esse texto talvez seja muito conhecido, porém pouco praticado no nosso dia a dia. Por isso que esse texto talvez seja muito conhecido, porém pouco executado no nosso cotidiano. E Paulo, ele já começa dizendo o seguinte, no verso 10, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder.
Para Paulo, irmãos e irmãs, a intenção de Satanás de nos querer matar, roubar e destruir é tão grande que as nossas próprias fortalezas, elas não serão suficientes para aguentar o tranco do dia a dia. O que Paulo está dizendo aqui no começo desse verso é que Satanás, ele vem com todas as suas armas, artimanhas, com todas as suas ciladas, com toda a sua força para tentar nos destruir. E se nós formos na força do nosso braço, nós seremos presas fáceis para Satanás e seus demônios. Você pode ser o mais forte fisicamente, você pode ser o mais forte psicologicamente, emocionalmente, mas você não vai aguentar se você for na força do seu braço. Paulo está falando o seguinte: ou você se fortalece no Senhor, ou você vai perder batalha atrás de batalha, neste mundo que não está brincando de ser mundo. Ou nós, como igreja do Senhor, nós nos fortalecemos no Senhor, e na força do poder que é dele. Ou nós fazemos isso, ou senão nós vamos continuar perdendo as nossas batalhas para este mundo, para esse Satanás, que não está brincando de ser Satanás. Gente, eu já falei isso aqui algumas vezes e volto a falar. O inferno não está brincando de ser inferno. O mundo não está brincando de ser mundo. E muitas vezes a igreja está brincando de ser igreja. Muitas vezes nós brincamos de ser crentes. Brincamos de ser espirituais. Brincamos de ser alguém que tem alguma intimidade com Deus, quando na verdade nós só somos seguidores de Cristo e não somos discípulos do Senhor. Quando na verdade só somos aqueles que estão na multidão, porque na multidão tem muita gente. Mas quando é para ser discípulo de verdade, nós não chegamos nem perto disso. Muitas vezes nós brincamos de ser igreja, quando faltamos a um domingo à noite. E posso abrir meu coração? Gente, nós só temos o domingo à noite de culto praticamente. Para mim, com todo amor e carinho, é inadmissível a gente perder um culto à noite. A não ser que seja um caso específico, e eu sei que vocês estão me entendendo. A igreja, ela só se reúne praticamente no domingo à noite. Para mim, como pastor, meu coração se entristece muito. E não é porque eu quero ver a igreja cheia. Também quero, é óbvio, todo mundo quer. Mas porque eu me preocupo com a vida espiritual daqueles e daquelas pelas quais eu sou responsável como pastor. Nós brincamos de ser igreja quando não temos uma vida regrada espiritualmente. Quando não oramos, quando não jejuamos, quando não louvamos a Deus, quando não temos as nossas disciplinas espirituais feitas diariamente. Nós brincamos de ser igreja quando nós não entregamos os nossos dízimos e ofertas. Nós brincamos de ser igreja quando... E aí pensa aí no seu lugar. Se queremos ser uma igreja diferente e influente, e é isso que nós precisamos, falamos sobre isso durante 5, 6 domingos aqui seguidos. Se queremos ser sal da terra e luz do mundo, e nós precisamos ser, porque isso é mandamento do Senhor sobre a vida de cada um de nós aqui, nós precisamos entender que é na força do poder do Senhor e é na palavra do Senhor que nós faremos diferença. E interessante, meu irmão, minha irmã, que o verbo aqui, fortaleçam-se, quando nós olhamos no texto original, que é no grego, significa que é uma expressão de continuidade. O fortaleçam-se aqui significa continuidade. Ou seja, se fortaleçam hoje, se fortaleçam a mais amanhã, se fortaleçam ainda mais depois de amanhã, e assim por diante. O fortaleçam-se aqui não é um dia. Porque o problema é que a gente coloca uma ideia na cabeça que depois que nós nos batizamos, ou depois que nós temos uma experiência com Deus, nada mais vai nos segurar. Nada mais consegue nos segurar. E nós sabemos, meu irmão e minha irmã, vamos ser sinceros aqui, nós sabemos que isso não é verdade.
Porque se nós não nos fortalecemos dia após dia, nós ficaremos fracos espiritualmente. Alguém que come só de domingo à noite, arroz e feijão? Nós precisamos comer todos os dias, senão o nosso corpo físico ele padece. Assim é espiritualmente. Se nós não nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, nós somos presas fáceis para o leão que está ao derredor, como diz Tiago. Se não tivermos uma vida regrada devocionalmente, se não tivermos as disciplinas espirituais feitas diariamente, nós continuaremos perdendo batalha atrás de batalha. E não adianta colocarmos a culpa em Satanás, porque a culpa não é dele. Sabe de quem é a culpa? É minha e é sua. Porque Satanás não tem poder e ele não tem autoridade para tocar em um fio de cabelo nosso. Se nós não entendemos isso, meu irmão e irmã, nós estamos participando também deste mundo que já está caído. Você pode até vencer no campo físico, mas no campo espiritual, eu e você seremos perdedores. E cá entre nós, pelo menos para mim, o campo espiritual é muito mais importante do que a minha batalha no campo físico com alguém. Tanto é verdade que Paulo continua dizendo, olha o verso 12: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aqui está o grande desafio. Como ter a maturidade de não lutar contra as pessoas, sendo que na vida real nós sabemos que esse embate acontece com pessoas? Como ter a maturidade de não revidar uma ofensa, sendo que na vida real são pessoas de carne e osso que nos ofendem? Como ter a maturidade de ouvir um xingamento e não retrucar em cima dele? Como ter a maturidade de ouvir algo que doa nos nossos ouvidos, que ofenda a nossa casa, a nossa família, que ofenda a nossa igreja, e não devolver na mesma moeda? O que Paulo orienta é que devemos enfrentar os que nos ofendem de uma forma tão ética, tão assertiva, tão evangelística, que quem vai lutar por nós em uma outra esfera, em um outro universo, é o Senhor. O que Paulo nos orienta é o seguinte: seja crente em toda situação, porque a luta não é sua, a luta é do Senhor nas regiões celestiais. Seja crente em toda e qualquer circunstância, porque a luta não é nesse campo. O meu problema não é com aquele que está do meu lado. A minha luta, basta ver o final do versículo: contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quanta energia nós dispomos e jogamos fora? Quanto tempo da nossa vida nós jogamos fora contra pessoas nesse campo terreno, sendo que a nossa verdadeira luta é no campo espiritual? Por isso que nós precisamos nos fortalecer na força do Senhor e no poder dele, porque ele não está lutando contra nós. E nós sabemos, eu e você sabemos, que nas regiões celestiais nada pode contra o braço forte do Senhor. Nós sabemos que o inimigo já é caído, ele já é um derrotado, ele já é um fracassado, ele já é um perdedor. Nós sabemos disso. O destino dele já está certo. É como se nós fizéssemos, meu irmão, minha irmã, a nossa parte em sermos éticos e educados, e não lutarmos com as nossas forças, e Deus, através do seu exército, lutar por nós. É fácil? É claro que não. É simples? É óbvio que não. Dependendo do dia, a gente tem vontade de matar uns 10 por aí. Vocês não, eu tenho bastante ainda. Dependendo do dia, a gente tem vontade de
A gente só não pede para Deus levar, mas olha, vontade é que não falta. Porque somos de carne e osso, somos falhos, somos pequenos, somos pecadores. Mas o que nós não podemos deixar é esse sentimento tomar conta do nosso coração. Sabe, porque o que tem que tomar conta do meu coração é o seguinte: Deus, a minha luta é na região celestial, portanto, Senhor, me fortalece no seu poder, para que eu entenda e saiba lutar espiritualmente, porque eu sei que ele não é o problema, ela não é o problema, mas sim aquela que está agindo através da vida dele, da vida dela. Não significa que você vai se anular. Pelo contrário, meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos posicionar. Não significa que nós vamos sair daqui hoje sendo bobos e capachos de todo mundo, não estou dizendo isso. Nós não podemos ser assim. Mas significa que nós vamos nos posicionar em quem? Em nós mesmos? Não. Nos posicionar no Senhor, porque é na força dele que nós estamos lutando. Nos posicionar no Senhor, porque é Ele que tem lutado as nossas guerras. Nos posicionar no Senhor, porque é Ele que é o meu Senhor e o meu Salvador. Quando nós compreendemos isso, meu irmão, minha irmã, nós vamos experimentando a bondade de Deus em nossas vidas. Quando nós compreendemos que não é na força do nosso braço, não é na força do meu querer. E chegando no final de ano, parece que todo mundo já está com estresse nível hard. Já está querendo, olhou de lado, você já está pronto para... Quando nós compreendemos isso, ainda mais nessa reta final tão difícil, todo mundo querendo relaxar e descansar, nós vamos experimentar ainda mais a bondade de Deus na nossa vida. Vamos experimentar ainda mais Deus sendo bom e sendo fiel sobre nós, porque não é a nossa carne falando, mas é o meu espírito aliançado ao Espírito Santo de Deus, e isso vai trazendo a bondade, a misericórdia, a compaixão e o amor de Deus sobre a minha vida. E Paulo é tão fora da curva, Paulo é tão inteligente, que ele vai trazendo à memória a questão da batalha romana, porque Paulo está falando da igreja em Éfeso, a igreja em Roma, só que ao mesmo tempo que ele faz isso, é um contraponto. Sabe por quê? Porque Paulo está dizendo, enquanto o mundo faz dessa forma, vocês precisam fazer dessa outra forma. O que Paulo está dizendo para eles é o seguinte: enquanto o mundo está dizendo que vocês precisam caminhar por aqui, vocês precisam caminhar por esse caminho. Meu irmão, minha irmã, enquanto a sociedade está dizendo o que é certo, o que é errado agora passa a ser certo, e o que é certo agora passa a ser errado, nós precisamos nos posicionar na palavra do Senhor e falar: não, a palavra não precisa ser ressignificada, ela não precisa ser escrita novamente, ela não precisa ser atualizada, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, e ela continua sendo lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, ela continua sendo palavra de transformação para todo aquele que crê. O que Paulo está dizendo para nós aqui, o que a palavra do Senhor está dizendo para nós aqui, é que enquanto a sociedade diz que isso é o lugar que você precisa caminhar, não, a palavra de Deus está dizendo: não, é por aqui que nós vamos caminhar. Olha o que ele diz no verso 13: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Se tivermos a armadura de Deus, nós seremos resistentes ao mal. É isso que está dizendo a palavra. Assim como o oficial romano, ele tinha uma armadura, e não era uma armadura qualquer, era uma armadura pesada de várias peças específicas. Assim eu e você, assim nós devemos nos preparar, se nós desejamos viver uma vida cristã digna, sem qualquer tipo de queda. Nós precisamos ser diferentes e influentes. Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, ir na contramão daquilo que o mundo diz que é certo. Nós precisamos ir na contramão daquilo que o mundo está dizendo que você tem que fazer. Precisamos ir na contramão
daquilo que nós vemos todos os dias. Porque não são as pessoas que nos guiam. O nosso padrão não é o mundo. O nosso padrão é o Evangelho de Cristo. O nosso padrão não é o mundo. O nosso padrão é o Evangelho de Cristo. Nós acabamos de cantar. Eu não sou daqui. Acabamos de cantar. Em breve voltarei. Cristo vem nos buscar. E com Ele, amém. O nosso padrão precisa ser o Evangelho, gente. Com todo respeito aos coaches de autoajuda por aí. Com todo respeito aos livros de autoajuda por aí. Com todo respeito a quem usa a palavra de Cristo para fazer autoajuda dentro da igreja. Com todo respeito. O meu padrão é o Evangelho de Cristo. O meu padrão é o que Jesus disse que eu preciso fazer. Eu não preciso de autoajuda. Eu preciso ser crente. Eu não preciso de uma frase motivacional. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Porque ela é o meu sustento diário. Ela é o meu pão diário. Ela é a lâmpada, é o farol que me guia. Olho para os montes, de onde é que me vem o socorro? Vem da Rede Globo de televisão. Para não falar que eu pego no pé da Globo, vem na Rede Record, na Band de televisão. Vem de lá? Vem do Datena? Vem. Olhe para os montes, de onde é que me vem o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o padrão. Ele é o Evangelho verdadeiro e vivo que eu e a minha casa precisamos seguir. Que eu e a minha casa precisamos caminhar. Vamos ler o verso 14, 15, 16 e 17. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos ponto a ponto aqui, vamos estudar um pouco? Vamos lá, cinto da verdade. Cinto. O nosso cinto hoje é esse cinto pequeno, frágil, só serve para segurar a calça e bater na bunda de criança. Pastor, bater na bunda de criança? É, irmão, às vezes é preciso. E pode ficar tranquilo, porque não é errado não. Se tiver que bater, bata. Eduque, ensine. Foi só um desabafo. Cinto. O cinto romano era um cinto largo, grande. O cinto romano, ele ficava na região dos rins. Ele protegia, ou ele guardava, ou ele segurava a armadura na região dos rins. E tem um detalhe, meu irmão, minha irmã, muito interessante nessa questão do cinto, que para o judeu, os rins, eles são o centro das emoções. Para nós não. Para nós, o centro da emoção é o coração. Mas para os judeus, os rins são o centro das emoções. Então, quando o apóstolo Paulo vem dizer, coloque o cinto da verdade, sabe o que ele está falando? Coloque o cinto nas emoções. Não é um cinto qualquer, mas é o cinto da verdade. Pegaram ou não? Ou seja, pouco importa o que você está sentindo. Sabe o que você precisa fazer? Amarrar o cinto nas suas emoções. Pouco importa o que você está passando. Sabe o que você precisa fazer? Amarrar o cinto da verdade nas suas emoções. Pouco importa como você está vivendo o dia a dia, a dificuldade, o temor. Sabe o que eu e você precisamos fazer? Amarrar o cinto da verdade nas nossas emoções. Sabe quando você fala o que não deve? Ih, falei demais. Não devia ter dito. Sabe por que isso acontece? É porque você não amarrou o cinto e deixou
explodir as suas emoções? Quantas vezes nós deixamos explodir as nossas emoções? Quantas vezes nesse ano que está se findando, às vezes as emoções dentro de nós explodiram e nós não seguramos. E ao invés de sermos agentes de transformação, canais de bênção para a vida de alguém, nós deixamos explodir as emoções. E aí, eu vou usar essa palavra que é forte, e amaldiçoamos a vida da outra pessoa. Quantas vezes as emoções explodiram dentro de nós, porque nós não estávamos com o cinto da verdade, segurando, amarrando as nossas emoções. O que Paulo está falando aqui é: peguem a verdade e amarrem, a ponto de vocês não exalarem a emoção, mas exalarem aquilo que Deus é, através de vocês, porque pouco importa o que eu sinto, mas importa o que Ele é para mim. O que Paulo está dizendo aqui é: pouco importa se o cenário é contrário, mas eu não vou explodir, porque quem governa sobre as minhas emoções é Ele. Quem vai direcionar as minhas emoções é Ele. Quem vai controlar as minhas emoções é o Senhor, através do cinto da verdade. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos amarrar o cinto da verdade na nossa cintura. Nós precisamos tomar posse do cinto da verdade e amarrá-lo em nós, para que possamos exalar apenas a vontade de Jesus através das nossas vidas. Tem muita gente explodindo por pouca coisa. Tem muita gente perdendo a bênção por pouca coisa. Tem muita gente deixando de ser crente por pouca coisa. Tem muita gente perdendo a bênção do Senhor, porque não está amarrando o cinto da verdade. Couraça da justiça. Como a couraça, ela era uma peça dos soldados romanos, que ficava na região do peito, e fechava aqui nas costas, cobria, protegia essa região. A couraça, ela protege qual órgão que nós temos importante aqui no peito? O coração. Se os rins para o judeu era o centro da emoção, o coração para o judeu é o centro da razão. Por isso que o salmista vem dizer no Salmo 119, verso 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A couraça da justiça é guardar a palavra na razão, porque daí vai sair todos os comandos para a caminhada. Quando Paulo está dizendo coloque, cinjam-se da couraça da justiça, é para que a palavra do Senhor seja guardada na razão, no coração. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: não permita que os ataques antigos de Satanás venham trazer à tona quem você era antes da justificação em Cristo Jesus. Por que da couraça da justiça? Porque naquela época a guerra, um exército atacava o outro também através de flechas, e na ponta tinha uma espécie de espuma pegando fogo. Então atacava a flecha e pegava no peito, e pegava fogo na armadura e matava o soldado. O que Paulo está fazendo a analogia aqui é o seguinte: não permita que essas flechas que são lançadas de Satanás venham atingir o seu coração, venham atingir a sua vida, venham pegar em você. Portanto, cinja o seu corpo, a sua vida, da couraça da justiça. Se a realidade, meu irmão, minha irmã, passada era que nós estávamos condenados ao inferno por conta da queda do homem no Éden, a realidade presente e futura é que em Cristo Jesus não existe mais nenhuma condenação sobre nós. Amém? Satanás vira e mexe, vem apontar o dedo sobre mim e sobre você e dizer: você não é digno, olha quem você era. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, tenha a autoridade do Senhor, e você tem autoridade para toda vez que Satanás apontar o dedo sobre você,
e trazer alguma condenação e acusação sobre a sua vida. Você tem autoridade para dizer: Satanás, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sou lavado e sou remido pelo sangue do Cordeiro Santo de Deus, que foi derramado na cruz do Calvário. Pode vir qualquer flecha no meu coração dizendo do meu passado, eu suporto, porque a minha razão está justificada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Pode vir qualquer flecha de acusação sobre a minha vida, mas eu já sou justificado e sou nova criatura em Cristo Jesus. Essa é a função da couraça da justiça. Coloque o cinto, coloque a couraça e coloque o escudo da fé. A maioria dos escudos antigos dos exércitos, e eu creio que, se não todos, 99% dos exércitos, nessa época, eles eram pobres. Então os escudos eram feitos apenas de madeira. Mas nós estamos falando aqui do Império Romano. E nós sabemos que o Império Romano era um outro nível de exército. O Império Romano tinha recursos. E o escudo que eles usavam aqui, além de ser de madeira, tinha uma proteção de couro, para poder se defender dos dardos e daquilo que o exército contrário lançava contra ele. O escudo romano aqui não era só de madeira, já era revestido, era mais forte. Paulo está dizendo aqui o seguinte, meu irmão, minha irmã: se vocês forem com a natureza de vocês, sem nenhuma proteção, nesse escudo que vocês têm, vocês vão cair. Mas, se vocês tiverem o revestimento do Espírito Santo, pode vir contra vocês, mas não vai atingir a vida de vocês. Sabe o que Paulo está dizendo? Para de ir na força do seu braço. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Para de levantar o escudo de madeira podre que eu e você, que nós temos e queremos levantar às vezes, que não protege de nada e de ninguém. Nós precisamos levantar o nosso escudo revestido pelo poder que há no Espírito Santo de Deus, porque daí nós vamos vencer todo e qualquer dardo enviado do maligno sobre as nossas vidas. Precisamos de parar de fazer as coisas na força do nosso braço, na nossa inteligência, porque não temos, somos limitados. E dizer: Senhor, me revista da tua autoridade, me revista do teu poder, para que eu possa vencer o dia mal, para que eu possa me proteger através do escudo, e que nenhum dardo, que nenhuma seta, que nenhuma afronta de Satanás chegue sobre a minha vida. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O nosso escudo é o escudo da fé. Quando nós temos o escudo da fé, por mais que as pessoas digam que elas acham quem nós somos, nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, tem muito crente mimimi por aí. Tem muito crente que você não pode falar nada, você não pode dizer nada, você não pode duvidar de nada, você não pode questionar nada, que o abençoado já está virando a cara, já está deixando de ir na igreja, já não vai mais em lugar nenhum, já fica todo de mal. Meu irmão, em nome de Jesus, se revista do escudo da fé e seja crente de verdade. Se revista do escudo da fé e seja um crente cheio de autoridade, que vem do alto sobre a sua vida. Seja crente de verdade, sabe por quê? Porque é maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior o que está em nós do que aquele que abre a boca para maldizer a nossa vida. E está cheio de gente por aí assim. Maior é aquele que está em nós do que aquele que vem contra nós. Lembre-se, a nossa luta não é contra o próximo. A nossa luta é contra os principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso que age nas regiões celestiais. Quer falar mal de mim, meu irmão, minha irmã? Pega 100, vai para o final da fila. Estou pouco me importando. Não estou nem aí. Eu já sou muito bem resolvido com em Cristo Jesus. Nós precisamos ser resolvidos como igreja do Senhor em Cristo Jesus. Você imagina se Jesus fosse dar ouvido para todo mundo que estava falando contra Ele?
Você imagina se Paulo fosse dar ouvido a todo mundo que estava falando contra ele e agindo contra ele? Você imagina se Noé fosse dar ouvido a todo mundo que estava falando contra ele, chamando de louco, de maluco, de retardado, de doente, de lunático? Você imagina se tantos outros personagens bíblicos que nos ensinam tanto, fosse dar ouvido a todos que estavam falando contra ele? Mas esses homens e tantas outras mulheres de Deus que nós encontramos na Bíblia, eles levantam o escudo da fé, porque eles sabem quem eles são em Cristo Jesus. Eu e você temos uma identidade em Cristo Jesus, e precisamos usar essa identidade ao nosso favor. Se temos uma sociedade mimizenta, Nutella, todinho, usa a expressão que você quiser, a igreja precisa continuar sendo uma igreja raiz, uma igreja firme em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso padrão de vida. Um outro elemento, o capacete da salvação. O capacete da salvação é que o dom de Deus de nos salvar do império das trevas para o seu reino de luz é o ponto máximo da nossa vida. Capacete, ponto alto do nosso corpo físico. Jesus disse: não se alegrem por outras coisas, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Sabe qual que é a alegria de usar e por que nós devemos usar o capacete da salvação? Porque pouco me importa o que a sociedade, o que o mundo está vivendo, o que diz de mim. A minha alegria está na salvação em Cristo Jesus. A minha alegria está que Jesus vai voltar e eu vou subir com Ele. A minha alegria está porque a minha morada celestial já está preparada e eu passarei a eternidade cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Essa é a minha alegria. Esse é o capacete da salvação que a igreja precisa usar contra aquilo que o mundo está jogando contra ela. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos blindar a nossa mente, blindar a nossa cabeça. Blindar a nossa mente daquilo que o mundo está dizendo que nós somos. Basta nós abrirmos a internet, ligarmos a televisão, e se nós não tomarmos cuidado, 5 minutos vendo o Jornal Nacional, a gente entra em depressão. 5 minutos assistindo qualquer coisa que não preste na internet, a gente entra em depressão. Estou falando alguma mentira? Precisamos usar o capacete da salvação. Porque não é o Lula que me traz alegria, não é o Bolsonaro que me traz alegria, não é o centro que me traz alegria, não é esse ou aquele que me traz alegria, não é o dinheiro que vai me trazer alegria, não é uma realização pessoal que me traz uma alegria verdadeira. Sabe o que me traz alegria verdadeira? Eu saber que eu sou salvo em Cristo Jesus. Essa precisa ser a nossa mentalidade, Ele precisa ser o nosso foco. Cristo Jesus, Ele é o Senhor da minha e da sua vida. Podemos até ser feridos, mas a compreensão de que o nosso nome está escrito no livro da vida não tem outra função do que dizer: você é feliz. Somos felizes em Cristo Jesus. Sexta-feira, na reunião de oração, nós estudamos e vimos um pouco sobre a questão do contentamento, à luz da carta paulina à igreja em Filipos. Precisamos ser contentes com aquilo que nós somos. E o maior contentamento nosso precisa ser que o meu e o seu nome está escrito no livro da vida. Talvez você não tenha tudo o que você quer, mas você tem tudo o que você precisa. Eu não tenho tudo o que eu quero, porque a minha natureza sempre vai querer mais, ela sempre vai desejar mais. Mas eu digo com muita gratidão no Senhor, eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho certeza que você também pode dizer isso. Você tem tudo, nós temos tudo que nós precisamos. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. O seu único filho. A cruz de Cristo é tudo aquilo que nós precisamos.
Paulo está falando para colocar isso na cabeça, porque é o ponto mais alto do nosso corpo, colocar o capacete da salvação. Sabe por quê? Porque assim nós não precisamos nos rebaixar às estratégias terrenas de Satanás. Vale a pena nós lembrarmos que tudo que Satanás traz para nós são coisas baixas, terrenas, coisas que nós precisamos nos curvar. Mas o que Deus tem para cada um de nós, tudo que Deus tem, são coisas que estão em lugares altos, porque Ele deseja nos colocar em lugares altos dia após dia. Pés calçados com a prontidão do Evangelho. As sandálias dos soldados romanos, elas tinham cravos embaixo delas. Cravos para dar estabilidade, para eles se movimentarem. Na hora do confronto, na hora da briga, esses cravos ajudavam a dar estabilidade para eles poderem lutar. Sabe que isso ensina para mim e para você? Que não importa se o terreno é instável, quem tem o calçado estável, permanece estável. Você entendeu ou não? Não importa se o terreno é instável, não importa se a nossa vida está passando por instabilidade, não importa se a dificuldade bateu a nossa porta, não importa se a tristeza bateu a nossa porta, não importa se a tristeza quer tomar conta do nosso coração, se a nossa saúde está em jogo, não importa o que está acontecendo, se nós estamos calçando os sapatos corretos, a nossa vida vai permanecer estável em Cristo Jesus, porque é Ele que dá estabilidade sobre as nossas vidas. Por isso precisamos calçar, por isso os nossos pés precisam estar calçados com a prontidão do Evangelho. Aqui é o calçado da paz. Sabe por que é o calçado da paz? O que o mundo mais precisa hoje, gente? Hoje não, já há alguns bons anos. O que o mundo está precisando? De paz. Quem é que tem o calçado da paz? É o mundo. Quem é que pode vestir o calçado da paz? É o mundo. É a tarefa de quem levar a paz para o mundo, gente? É nossa tarefa. É a tarefa da igreja. Porque nós temos esse entendimento, essa sabedoria. Pouco importa se o mundo é instável. Pouco importa se a economia está instável. Pouco importa se as coisas estão instáveis dentro da nossa casa, dentro da nossa família. O Evangelho nos dá a segurança de permanecermos firmes. O verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus é aquele que nos dá a segurança para nós caminharmos em dias maus. Tem dia mau passando por você? Tem ou não? Tem bastante passando aqui. Mas o Evangelho tem dado segurança para permanecer firme. Quer segurança para permanecer firme no dia mau? Vista o calçado da paz, porque vai te dar estabilidade para você continuar andando. Porque nós servimos a um Deus que é um Deus de movimento. Quem quer nos paralisar é Satanás, porque ele sabe que se ele nos paralisar é menos um perturbando e invadindo o inferno. Agora Jesus não. Jesus, Deus é um Deus de movimento, de caminhada. A igreja precisa estar em movimento. A igreja precisa ser uma igreja em movimento. E ela só vai ser uma igreja em movimento na sociedade, no mundo que nós estamos vivendo, se ela estiver vestida com o calçado da paz. Ainda que Satanás tenha te dado uma rasteira, meu irmão, minha irmã, você tem o Evangelho da paz e você pode se levantar. Levante-se. O que nós mais vemos hoje dentro das igrejas são crentes derrubados e caídos, achando que são os coitadinhos, só eles têm problema, só eles passam por dificuldade e não querem se levantar. Não é que não conseguem, não querem se levantar, porque não compreenderam a palavra do Senhor, que quando estão vestidos com o calçado da paz, quando estão vestidos com a armadura de Deus, por mais que caia, tem poder e tem autoridade para se levantar,
e para continuar a caminhada. Em Cristo nós somos inabaláveis. A palavra, o texto que nós lemos está dizendo isso, que em Cristo Jesus nós somos inabaláveis, por mais que tudo esteja em desordem. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho nos dá segurança, o Evangelho traz a ordem, o Evangelho traz a luz para dentro daquela situação. Fique com o calçado do Evangelho, para você não cair em meio às instabilidades da vida. Fiquem com o calçado do Evangelho, para você não cair em meio aos terrenos instáveis que nós pisamos todos os dias. Todas as peças que nós falamos até agora são peças de defesa. A única peça de ataque, sabe qual é? Qual que está faltando? A espada do Espírito. O único instrumento de ataque que Paulo relata e que a Bíblia nos dá para nós usarmos não é nosso. Consegue perceber isso? Todas as outras peças é para nós vestirmos e nós nos equiparmos. A espada do Espírito, a espada é do Espírito, não é minha e não é sua. A espada é dele. Sabe o que significa enquanto a gente traciona nessa vida em terrenos difíceis? Nós nos defendemos das coisas. Sabe por quê? Porque é Ele que está lutando as nossas guerras. Enquanto nós passamos por terrenos instáveis, pelos dias maus, nós vamos usando as armaduras que Deus nos dá, para nós nos defendermos dos ataques do inimigo. E nós só nos defendemos, sabe por quê? Porque a luta, quem está lutando a minha e a sua guerra, é o Espírito Santo de Deus nas regiões celestiais. A palavra de Deus diz que Ele dá ordem aos seus anjos, ao nosso respeito. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e temem e vivem segundo a sua palavra. Porque a nossa luta, meu irmão, minha irmã, não é contra a gente, mas a nossa luta é em outro universo. E se tem alguém que sabe brigar nas regiões celestiais, é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Não seja Pedro. Não use a espada como Pedro usou. Porque a espada não é minha e não é sua, a espada é do Espírito. Trabalhe aqui. Faça a sua parte aqui. Seja um crente de verdade aqui, em todo o tempo. Porque primeiro Jesus está voltando. Não é um jargão. Não é uma ameaça. Também não é uma frase motivacional. É uma realidade. Jesus está voltando. E se você não for crente, você vai ficar. E crente, não é só vindo domingo à noite na igreja. Você não é crente. Você é meramente religioso. Meramente religioso. Não tem nada de crente. Trabalhe aqui. Seja crente de verdade. Espalhe a santidade bíblica, como Wesley falou. Prega o Evangelho através da sua vida. E fique tranquilo, que nas regiões celestiais Ele está trabalhando por mim e por você. Fique tranquilo, porque lá Ele já está lutando as nossas guerras. Fique tranquilo, porque lá já tem vitória sobre as nossas vidas. Agora, tudo isso, para eu já ir para o encerramento, com uma pergunta: como nós temos lutado? Hoje, dia 15 de dezembro. Pense rapidamente, faça uma retrospectiva rapidamente desde o dia 1º de janeiro de 2024. Como você tem lutado esse ano? Porque todo esse enredo, todo esse texto, toda essa narrativa de Paulo é para nos fazer pensar como nós temos lutado. Ou nós nem temos lutado? Também tem essa questão. Ou nós já entregamos o ponto e falamos: Deus,
Ou nós já estamos igual um grande teólogo existencialista que existe hoje ainda, chamado Zeca Pagodinho, falando: deixa a vida me levar, vida leva eu. Como nós temos lutado a nossa vida, as nossas guerras, como nós temos lutado os nossos dias. Eu falei na reunião sexta-feira de oração e repito aqui, aquela história de que às vezes a gente precisa matar um leão por dia, ela já ficou para trás há muito tempo. Tem gente que está matando uns 10, 15 por dia e vai continuar. E vai vencer em nome de Jesus. Fique tranquilo. Mas como você tem lutado? Muitas vezes nós gastamos mais tempo canalizando as nossas energias com coisas indignas. Quando se nós canalizássemos em coisas dignas do Evangelho e cumpríssemos o que o apóstolo Paulo está falando, nós viveríamos com uma qualidade de vida impressionante. Se a gente conseguir viver aquilo que Paulo está nos ensinando através da palavra do Senhor nessa noite, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza que não vai ter mais estresse, não vai ter mais ansiedade, não vai ter mais síndrome do pânico, não vai ter mais depressão. E eu não estou banalizando nenhuma dessas coisas, muito pelo contrário. Se alguém aqui tem, além de uma ajuda espiritual, precisa procurar ajuda médica, precisa se tratar e vai ser curado em nome de Jesus. Mas se nós entendemos e compreendemos isso, nós vamos ter uma qualidade de vida muito melhor do que nós temos hoje. Quando eu fui internado semana passada, o médico disse que eu tive uma crise. Ele perguntou o que eu fazia, eu expliquei para ele. Obviamente ele deu uma risadinha. E uma crise gerada por estresse, por cansaço, por emocional, por psicológico. Juntou tudo e o corpo reagiu. O corpo não aguentou. E aí, estudando, vendo, preparando essa palavra, eu comecei a pensar: mas o que faltou? Será que faltou amarrar o cinto? Será que faltou colocar a couraça? Será que eu já não estou mais colocando o capacete da salvação? Será que eu estou tentando lutar as minhas guerras comigo mesmo, não empunhando o escudo da verdade? Será que eu estou querendo usar a espada para outra coisa, ao invés de deixar Deus fazer o que Ele tem que fazer na minha vida? O que está de errado comigo? O que eu preciso mudar? Eu cheguei no ápice que eu nunca cheguei. Eu nunca tive isso. Eu fui internado com a minha pressão 9/6. 9/6. Eu cheguei a desmaiar. Queremos qualidade de vida? Sim ou não? Queremos uma qualidade de vida para o nosso físico e para o nosso espiritual? Sim ou não? A receita está aqui. Nesse mundo nós precisamos ser éticos. Nesse mundo nós precisamos ser puros de coração. Não é fácil, não é, mas é o correto. Não é simples, não é, mas é o correto. O pastor está falando o óbvio. Sim, o óbvio também precisa ser dito, porque senão ele deixa de ser óbvio. Mas será que o óbvio nós estamos fazendo? Será que há ética nas nossas atitudes? Será que a pureza de coração nos nossos pensamentos e atitudes, em todas as áreas da nossa vida? Eu não estou falando aqui só da igreja, não, só de uma vida cristã, não. Estou falando aqui na amplitude. Pense no amplo. Temos coisas muito mais emergentes e urgentes, meu irmão, minha irmã, para nós discutir e nos preocupar, do que ficar pensando em coisas banais que a sociedade tenta colocar na nossa vida, tenta colocar dentro da igreja, tenta colocar no nosso dia a dia. A igreja do Senhor tem coisas muito mais importantes para discutir e fazer, do que ficar perdendo tempo se é esse nome que eu uso, se é outro nome, se eu pinto a parede de preto, de rosa, de roxo, de lilás, de sei lá do que.
se eu vou fazer isso, aquilo outro. Nós temos coisa muito mais importante para nos preocuparmos. Sabe o que é muito mais importante do que isso? São vidas se rendendo ao altar do Senhor e declarando Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é muito mais importante do que qualquer placa denominacional, do que qualquer atividade que a gente faça, do que qualquer livro que a gente leia, do que qualquer outra coisa que passe pela nossa cabeça. Nós precisamos ser movidos por vidas se rendendo ao altar de Cristo Jesus. Essa é a função primeira e única da igreja. Ide e fazei discípulos. O nosso calçado não é de guerra, mas ele é de paz. Meu irmão, minha irmã, o casamento está desmoronando. Guerreie da maneira certa. Os filhos estão fora da igreja. Guerreie da maneira certa. A vida financeira está do avesso. Guerreie da maneira certa. Tem pecados crônicos dentro da sua vida. Guerreie da maneira certa. Que tal voltar às disciplinas espirituais diárias? Que tal começar a ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, jejuar? Que tal começar a fazer isso? Meu irmão, minha irmã, tem crente querendo entrar em um mundo que não é para entrar. A palavra para nós hoje é: abaixem as armas. Eu, o Senhor, lutarei por vocês. Abra comigo a sua Bíblia e aqui eu encerro. Deuteronômio 20, verso 3 e verso 4. Deuteronômio 20, verso 3 e verso 4. Vamos colocar em pé? Ouça, ó Israel. Ouça, ó Igreja Metodista no Jardim Bela Vista. Hoje vocês vão lutar contra os inimigos. Não se desanimem. Nem tenham medo. Não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos, para lhes dar a vitória. Amém? Eu não sei qual é a sua luta, eu sei da minha. Eu não sei qual é o inimigo que está batendo na sua porta. Eu não sei qual é a dificuldade. Eu não sei qual tem sido o dia mau. Mas, meu irmão, minha irmã, a palavra para nós hoje, novamente eu vou dizer, é: abaixe as armas. Eu, o Senhor, lutarei por vocês. A palavra é: aquieta o coração. Sabe o que mais tenho orado nesses dias? E eu tenho falado para mim mesmo: aquieta a minha alma. Que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Quero te convidar a fechar os teus olhos. E eu vou ler novamente esse texto. E enquanto eu leio, eu quero te convidar a orar.
colocando diante do Senhor a situação que tem trago na sua vida a instabilidade. Colocar diante do Senhor a situação que tem se apresentado diante de você, trazendo medo, tristeza, temor. Colocar diante do Senhor o inimigo que está diante de você. Sabe por quê? Olha o que Deus está dizendo para mim e para você. Ouça, ó Igreja Metodista no Jardim Bela Vista. Hoje vocês vão lutar contra os inimigos. Não se desanimem nem tenham medo. Não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos, para lhes dar a vitória. Meu irmão, minha irmã, Deus está dando a vitória para mim e para você nessa noite. Meu irmão, minha irmã, Deus está lutando nas regiões celestiais por mim e por você nessa noite. Meu irmão, minha irmã, abaixa as armas e descansa nele, porque Ele, o Senhor, está lutando por mim e por você. O texto está falando claramente, vocês vão lutar. Sabe o que isso significa? Que nós vamos lutar hoje, amanhã nós vamos lutar de novo, depois de amanhã nós vamos lutar de novo, até a vinda de Jesus nós vamos continuar lutando, mas até a vinda de Jesus, a vitória do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida, até a vinda de Jesus, a vitória dele sobre a nossa casa, sobre a nossa família, até a vinda de Jesus, a vitória dele sobre essa igreja, em nome de Jesus. A luta não é minha, não é sua. A porta fechada quem vai abrir é Ele. O que está embaraçado, o caminho embaraçado, quem vai desembaraçar é Ele. Quem vai tirar o laço do passarinheiro é Ele. O coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos é Ele. Quem vai trazer de volta ao caminho do Senhor é Ele. Quem vai derramar a provisão é Ele. Quem vai tirar a dureza de coração é Ele. Porque a nossa luta não é nesse campo, a nossa luta não é nesse mundo, a nossa luta contra principados e potestades, ela já está vencida, porque Jesus venceu tudo na cruz do Calvário, por mim e por você. Coloca diante do Senhor a sua luta. Coloca diante dele. Coloca, faz conhecida diante do Senhor as suas súplicas. Aquele que vos dará a vitória. Faça conhecida diante do Senhor todas as suas orações. Faça conhecida diante do Senhor todas as suas dificuldades, porque é Ele que vos dará a vitória. Adore na certeza de que Ele
da promessa, mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir, se desse que estou? Pois quem prometeu é fiel pra cumprir. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos, meu Deus. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, nem contra os poderes e autoridades, mas contra os dominadores deste mundo humano, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meu irmão, irmã, há uma palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Há uma direção, há um caminho, há um norte, há uma orientação. A partir dessa noite você não vai poder dizer mais que você não tem direção de Deus, que você não sabe como lutar as suas guerras, que você não sabe como vencer o seu dia mau. Porque o Senhor está falando para nós nessa noite o que nós devemos fazer para permanecermos firmes e inabaláveis depois que fizermos tudo isso. Eu oro em nome de Jesus para que você saia daqui completamente vestido de toda a armadura do Senhor. Eu oro para que você saia daqui nessa noite completamente vestido de toda a armadura que Paulo relata e que Deus traz para nós nessa noite. Porque você vai sair daqui vestido e a espada do Espírito já está vencendo as suas guerras no mundo espiritual, e a vitória vai chegar no tempo de Deus, na hora que Deus assim desejar, da forma dele, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável, porque o tempo dele é perfeito, porque a hora dele é perfeita. Então, meu irmão, minha irmã, aquieta o coração e saiba que é Deus que está lutando a sua guerra, que é Deus que está lutando a sua luta. Ouçam, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os inimigos, mas não desanimem, não tenham medo, não fiquem apavorados, não fiquem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos para lhes dar a vitória. Meu irmão, Deus nos acompanhará em todas as nossas ações e Ele vai nos dar a vitória, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor.
Pai, sobre a vida de cada um de nós. Há um tempo novo para nós como igreja neste lugar. Há um tempo do Senhor novo para nós vivemos em 2025 neste lugar. Muito melhor e muito maior do que foi em 2024. Há um tempo novo para nós. Nós vamos falar sobre isso no dia 31, quando fizermos o culto. E vamos passar a virada do ano em culto, em oração e intercessão diante do Senhor. Mas há uma coisa que aquieta o meu coração e eu preciso falar com a igreja nessa hora, para que vocês entendam aquilo que Deus está e continua fazendo neste lugar. Olhem para mim rapidamente, nós já vamos orar. Para nós entendermos que essa palavra não é na nossa individualidade apenas. Porque quando nós nos fortalecemos no individual, o nosso coletivo é muito forte. Muito forte. E é por isso que o inferno tenta tanto matar e derrubar a igreja. Hoje pela manhã, enquanto eu estava recebendo o credenciamento e a oração do bispo sobre a minha, sobre a vida dos pastores que ali estavam, também na mesma condição. Deus me deu uma visão. E Ele disse o seguinte: eu te coloquei lá por causa disso aqui. Ele me deu uma visão de um grande batismo acontecendo no terreno aqui do lado. De um grande batismo acontecendo no nosso terreno aqui do lado. De pessoas chegando a este lugar e se rendendo aos pés da cruz de Cristo. Da igreja avançando as suas estradas, ampliando as suas tendas. Da igreja batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Evangelho sendo propagado, do Evangelho sendo pregado, do Evangelho sendo disseminado por onde nós passarmos. E a visão era de uma grande fila de pessoas sendo batizadas uma atrás da outra, reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador. Pastor, quando isso vai acontecer? Eu não sei. Não faço ideia. Eu espero que seja amanhã. Eu torço para que seja amanhã. Mas meu irmão, Deus que deu a visão, Deus que vai cumprir em nome de Jesus. E não é por mim. E não é por minha causa. Porque eu sou pecador, eu sou falho, eu sou só um instrumento na mão dele. Não é porque eu estou aqui. Eu nem sei se vai ser no meu pastoreio neste lugar. Ele deu a visão do batismo e de pessoas chegando. Mas sabe por que eu estou falando isso para vocês nessa noite? Porque quando a igreja vestia as armaduras de Deus, meu irmão, minha irmã, não vai ter Satanás, não vai ter diabo, não vai ter demônio que vai resistir à igreja do Senhor por onde ela passar lá fora. E as pessoas começarão a ser atraídas a este lugar. E as pessoas começarão a ser atraídas ao passarem pela calçada da igreja. E as pessoas vão ver um grande fogo pegando neste lugar, e a presença do Espírito Santo de Deus ardendo neste lugar. Por isso o posicionamento, por isso se vestir da armadura de Deus, por isso viver em santidade, por isso santificar hoje, porque amanhã Ele fará maravilha no meio de vós. Eu creio naquilo que Deus me mostrou. Eu oro a Deus para que seja logo. Eu oro a Deus para que eu possa ver, para que eu possa participar disso. Mas a igreja é
mergulharmos no verdadeiro Evangelho de Cristo. É o ano de nós pararmos de viver o raso espiritualmente e começarmos a clamar pelo sobrenatural de Deus na nossa vida e na vida dessa igreja. Se prepara, santifique-se, porque Deus vai fazer. Se vista de toda a armadura de Deus, porque Deus vai começar a fazer na sua vida, Deus vai começar a fazer na sua casa, Deus vai começar a fazer na sua família, Deus vai começar a fazer no seu secreto com Ele, Deus vai começar a fazer no seu serviço, Deus vai começar a fazer na hora que você for na padaria, Deus vai começar a fazer na hora que você for no mercado, Deus vai começar a fazer na hora que você estiver passando por algum tipo de enfermidade no hospital. Deus vai começar a fazer por onde você passar, e você vai ser agente de transformação, e vai ser agente de saúde, de vida e de alegria para todos aqueles e aquelas que passarem pelo seu caminho. A igreja metodista no Jardim Bela Vista passará a ser conhecida nessa cidade como uma igreja que prega e vive o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Pai, nós te adoramos. Pai, nós te glorificamos. Pai, nós te exaltamos. Pai, nós te bendizemos. Pai, nós nos entregamos totalmente ao Senhor. Jesus, o desejo do meu coração é que todos aqui saiam vestidos da armadura do Senhor, porque nós sabemos que ali na calçada o inimigo já vai tentar roubar a nossa paz, já vai tentar tirar a nossa alegria, já vai tentar tirar tudo aquilo que nós recebemos do Senhor nessa noite. Portanto, o Senhor nos ajuda a sairmos daqui revestidos na força do seu poder. Pai, eu creio naquilo que o Senhor me mostrou hoje pela manhã. Eu creio no crescimento numérico. Eu creio no crescimento qualitativo da tua igreja neste momento. Eu creio no crescimento, Senhor, não porque nós queremos apenas uma igreja cheia, mas porque nós desejamos ver vidas se entregando ao verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Porque nós seremos agentes que irão saquear o inferno e povoar o céu. Para isso nós precisamos da tua ação na nossa vida. Para isso nós precisamos do Senhor, Pai, tocando no nosso coração, mudando o nosso pensar, o nosso caminhar, o nosso agir. Jesus, estamos na reta final do ano. Precisamos da tua ajuda para vencermos esse ano. Assim como Paulo orientou a igreja em Éfeso, e através da tua palavra vem nos orientar nessa noite. Nos ajuda a nos vestirmos da tua armadura, a soltarmos toda e qualquer espada que possa existir na nossa mão, porque sabemos e cremos que nas regiões celestiais o Senhor já está guerreando e o Senhor já é mais do que vitorioso, Pai. Senhor, nos dê uma semana debaixo dos teus cuidados, guardados pelo teu Santo Espírito. Senhor, nós não sabemos o que vamos enfrentar. Certamente, Senhor, o inimigo está lá. Certamente o dia mau já está preparado. Mas nós vamos descansar, não teremos medo, não vamos ficar apavorados, não vamos ficar temerosos, Senhor, porque sabemos que o Senhor está caminhando conosco, que o Senhor está lutando a nossa guerra, e nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Leva-nos, Senhor, em paz,
nas nossas casas. Acampa os teus anjos guerreiros ao nosso redor. Guarda-nos, ó Pai. Livra-nos de todo mal. Jesus, que o nosso culto possa ter alegrado o teu coração nessa noite. Viemos aqui para entregar um culto ao Senhor. E oramos para que o Senhor tenha recebido o nosso culto, Pai. Mais uma vez te pedimos, nos dê uma semana de bênção, de vitória e de graça. Cuidado. E exercendo, Pai, a nossa fé e autoridade com as armaduras espirituais que o Senhor nos dá nessa noite, Pai. Ao Senhor Deus seja toda a honra. Ao Senhor Deus seja toda a glória. Ao Senhor Deus seja todo o louvor. E nós encerramos esse culto nessa noite, orando a oração que o teu Filho nos mandou celebrar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu Deus Pai, o Criador e o sustentador da nossa vida. Que a bênção do Deus Filho, aquele que veio para nos dar vida e uma vida em abundância. Que a bênção do Deus Espírito Santo, o nosso companheiro de todas as horas. Que essa bênção triuna do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja conosco, e conosco ela permaneça hoje para todos sempre. E a igreja diz amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão e irmã. Uma semana de vitória e de paz em nome de Jesus.